Vamos começar um salmo novo hoje? Te convido para você vir aqui comigo para o Salmo 42. É muito lindo esse salmo. Ele, muitas vezes, a gente pensa que foi Davi que escreveu esse salmo, né? Mas esse salmo foi escrito pelos filhos de Coré. Eu vou ler para vocês na versão da Revista e Corrigida. Ok? Almeida, Revista e Corrigida. Porque eu gosto dessa versão para este salmo. Depois você vai entender, a hora que eu ministrar, você vai entender por que eu escolhi a Revista e Corrigida. Como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite. Portanto, me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Quando me lembro disso, dentro de mim derramo a minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com a voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Eu quero começar aqui do começo. A linguagem é poética. É um salmo. E geralmente os poetas, eles são sensíveis. A gente sabe disso. Davi, ele era um guerreiro, era um homem valente, mas ele era um homem sensível também. É incrível essa ambiguidade, né, na vida de Davi. Ao mesmo tempo que ele derramou muito sangue, ele também era uma pessoa extremamente sensível às coisas, a Deus, às pessoas. Por isso ele era um poeta também. Mas aqui ele começa dizendo: como o cervo brama ou deseja pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. Uma das qualidades de um bom poeta é observar. O poeta é um observador das coisas, da natureza. E para ele poder fazer a poesia dele, ele observou aqui o cervo, que é um pequeno antílope, pequeno animal comum dos veados que nós temos aqui no Brasil, e observou como esse pequeno animal, ele sai à procura de água. Quando ele diz assim como o cervo anseia pela corrente das águas, ou pela corrente de água, assim é minha alma para contigo, ele está querendo dizer mais ou menos assim como o cervo busca isso, eu também te busco. Porque quando o cervo anseia pela água, ele sai em procura da água. Então veja que o poeta está observando. Ele está sentado lá em algum lugar, de onde ele pode ver os cervos pastando, e de repente ele vê um animal que comeu e agora ele está em busca de água. E ele vai aqui, ele vai ali, ele vai lá, ele vai procurando até que ele encontra um lugar de água fresca onde ele possa beber. E ele não para de procurar, porque ele tem sede, né? Nós, de certa forma, somos assim também, né? Hoje nós somos uma sociedade bem desenvolvida tecnologicamente, e hoje a gente só aperta um botão, a água já sai geladinha no nosso copo, né? A gente não precisa andar muito, mas as pessoas que ainda moram em lugares mais distantes, gente que mora na roça, no sítio, e que busca água do poço, tira água do poço, aquilo demanda um trabalho, né? Você tem que ir lá buscar água. E eu já tive a oportunidade de beber água na fonte, é gostosa aquela água fresquinha que sai do fundo da terra, você vai lá e você bebe aquela água.
quando você está com sede, Coca-Cola não mata a sede, não tem nada que tire a tua sede. O que mata a sede é a água, né? Você pode até beber uma Coca, mas parece que a sede não foi embora. Você quer beber outra. Mas quando você está com sede, você pega aquele copo de água fresca, nós que estamos vivendo esse calor desses dias, né? E você toma aquela água fresca, como aquilo é bom. Você busca isso, você vai atrás disso, porque você precisa disso. É uma questão de necessidade. Quando Jesus se apresenta como água da vida, ele está falando disso. Tem coisas que são muito básicas. O pão, a água, que todo mundo precisa. Tem coisas que são artigos de luxo. Jesus nunca disse que ele era o vinho da vida. Ele nunca disse que ele era uma coisa muito sofisticada. Porque coisas sofisticadas, elas não são tão necessárias. Agora, o que é básico é necessário. Água é necessário, pão é necessário. Sem água o servo morre. E sem água nós morremos. Só que essa água, ela só é encontrada quando a gente busca ela. Se eu não buscar, eu não vou encontrar. Por isso Jesus diz, buscar-me-eis e me achareis. Deus disse para o povo de Israel, buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Porque a gente, quando tem necessidade, a gente precisa ir na fonte beber. E ele é a fonte. E o que o salmista está dizendo é que dentro dele existe uma sede de Deus. E essa sede todo homem tem. Então onde é que a gente erra? Por que muita gente tem sede de Deus e não busca isso? Não busca água? Por conta dessa soberba humana. Onde é que o homem busca? O homem está com sede, ele busca Coca-Cola. Ele está com sede, ele busca cerveja. Ele está com sede, ele busca outra coisa. Mas ele não busca água. Esse é o problema. E eu estou fazendo aqui uma analogia, você já deve ter percebido, né? Porque em vez do homem buscar a Deus, que é a água, ele busca outras coisas, outros produtos, que não é água. Ele busca a cerveja que vai deixá-lo mais animadinho, mais corajoso, mais ousado, mais fora de si também, mais fora do centro, descentrado. Às vezes é outras bebidas que ele pode ingerir que não a água, que vai hidratar, mas não vai resolver. A única coisa que mata realmente a sede é a água. A água é básica, todo mundo precisa e todo mundo pode ter. Aí ele fala dessa ansiedade do servo. O servo vai buscar, e ele está observando, porque ele é um poeta, e ele está olhando a natureza, ele está vendo como esse servo fica diligente, como ele quer beber essa água, e ele se compara. E ele então, para mostrar para Deus o sentimento dele, ele usa a figura do servo. Ele diz, Senhor, olha, o senhor está vendo aí esse animal? Olha como ele está indo atrás da água. Ele busca água. Eu também estou te buscando. Eu também busco ao Senhor, porque assim como ele tem sede, como ele quer beber água pura, água cristalina, eu também quero beber do Senhor, eu quero beber na tua fonte. A minha alma sente esse desejo inesgotável, né? Esse desejo insaciável pela água que vem do Senhor, por aquilo que satisfaz de verdade. É a expressão do coração dele, né? Aí ele diz assim, a minha alma tem sede do Deus vivo, e quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? É outra coisa importante de se observar. É como os salmos vão traçando os perfis psicológicos e os momentos em que essas pessoas estão vivendo, estão passando. Fica claro que essa pessoa que está dizendo aqui, que está escrevendo esse salmo, ela diz, eu estou com muita sede de Deus. Mas quando é que eu vou poder entrar e tomar dessa água?
Ele está dizendo assim, eu quero muito, mas tem alguma coisa que está me impedindo. Ele está revelando o sentimento do coração dele. Eu quero muito beber dessa água, eu quero muito me saciar, mas quando que eu vou poder fazer isso? Aí ele diz assim, as minhas lágrimas servem-me de mantimento, de dia e de noite. E as pessoas que estão perto de mim estão perguntando, cadê o teu Deus? E isso é um quadro bem típico de uma coisa que é muito comum nos nossos dias, que se chama depressão espiritual. As pessoas estão vivendo depressão. As pessoas estão deprimidas espiritualmente. E esse é um quadro típico disso. Olha que interessante. O Senhor é a fonte. Eu tenho sede. Mas quando que eu vou conseguir entrar? Eu não estou conseguindo chegar lá. Eu não estou conseguindo entrar nesse lugar. O que me alimenta hoje não é a tua água, são lágrimas. Não é? Olha que coisa terrível. Olha a expressão da depressão. Olha a expressão da amargura. Não é? Hoje eu me alimento de lágrimas. Vocês sabem que a fênix, que é uma figura mitológica dos fenícios, que está também estampada na bandeira de Campinas, porque Campinas renasceu das cinzas, e dizem os fenícios que a fênix renascia das cinzas, essa figura mitológica. A fênix se alimentava de amônia e de lágrimas. Então, veja que ele está dizendo aqui, eu estou como uma corça, minha vontade é beber água, mas eu estou bebendo lágrima. Eu queria beber água fresca, mas o que eu estou bebendo nesse momento é lágrimas, são lágrimas. Esse tem sido o meu alimento. Então, na realidade, ele está falando de uma agonia pessoal, que talvez você esteja vivendo também. Porque isso, meu irmão, minha irmã, qualquer um pode passar. Você vê que o salmista não é um incrédulo aqui, né? Ele é um homem que conhece a Deus. Mas ele mesmo não está conseguindo entrar. Vê como ele pergunta, quando é que eu entrarei e me apresentarei à face de Deus? Ele não está conseguindo entrar nesse lugar. Quer dizer, ele está tão tomado por uma depressão, por uma tristeza, que ele não consegue ultrapassar essa medida. Ele não consegue entrar nesse lugar. E a sede dele só aumenta, só aumenta, só aumenta, porque ele precisa beber de Deus, porque a água é vital, ninguém vive sem água. E ele está morrendo. E por que ele não morreu ainda? Porque ele está se alimentando de lágrimas. Só que lágrima não pode te sustentar por muito tempo. A lágrima vai te matar. Então, esse é o típico quadro de depressão. O salmista está falando da sua própria depressão. E ele está... Como que eu o veria? Aqui eu estou só tipificando, né? Tendo assim dando para vocês uma ideia. Eu o veria assim, sentado numa pedra, talvez embaixo de uma árvore, no Oriente, extremamente deprimido, triste, julgado pelas pessoas que estão dizendo para ele, quando é que você vai sair dessa situação? Onde é que está o teu Deus? Por que você está nisso? Por que você está sofrendo assim? Por que você está vivendo assim? E ele está olhando o campo e ele está vendo um cervo procurando água para beber. E esse cervo encontra água e bebe. E aí quando ele vê aquele cervo bebendo água no campo, ele diz, Senhor, eu estou desse jeito. A minha alma... Assim como esse cervo foi em busca d'água, assim está a minha alma para contigo. Eu quero beber, só que quando é que eu vou conseguir? Eu não tenho força para ir lá. Eu não consigo beber dessa água. Na realidade, hoje o que me alimenta são as lágrimas. São elas que eu estou bebendo. Então é disso que ele está falando. E aí ele traz coisas à lembrança. Ele diz assim, quando me lembro disso... dentro de mim derrama a minha alma, quer dizer, ela se desfalece. Pois eu havia ido com a multidão,
Fui com eles à casa de Deus, com a voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Quer dizer, eu já tive dentro desse ambiente de festa. Então, por que estás abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Ora, se eu tive nesse lugar, se eu experimentei disso, se eu conheci a Deus, porque quando ele fala aqui, ó, eu fui à casa de Deus, né, com a voz de alegria e de louvor, ele já teve um outro momento na vida dele. Esse momento que ele está agora, de profunda depressão, não é o momento que ele já viveu. Olha só, quando me lembro disto, dentro de mim derrama minha alma, pois eu já havia ido com a multidão. Ele está falando de experiência que ele já viveu. E fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, e com a multidão que festejava. Quer dizer, eu já bebi dessa fonte, eu já tive lá, eu já tive essa experiência, eu já vivi esse grande momento na minha vida, né? E agora eu não entendo o que está acontecendo comigo. Por que estás abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? O que está acontecendo comigo? Eu não entendo por que eu estou assim. Então deixa eu só te dizer uma coisa, irmão. Às vezes a gente pensa que a gente está sozinho numa experiência, né? Isso que é lindo na Bíblia. E quando você olha para um salmo desse aqui, você vê que talvez o seu problema, sua depressão, sua tristeza, ou de alguém que você conhece, ela esteja muito alinhada com o que esse salmo está dizendo, está vivendo. Você tem vontade, você quer a Deus, você quer beber dessa água, você já esteve lá, você já bebeu, você já sentiu. Você quer mais de Deus, mas você não tem força. Você só chora. E você não consegue dar o passo, você não consegue ir. E aí ele propõe para ele mesmo uma coisa, ele diz, espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Espera em Deus, pois ainda o louvarei, porque ele é o meu Salvador. Ele propõe para ele mesmo, né, a esperança. E essa é uma coisa que você não pode perder. Você que está me ouvindo, não perca a esperança. Não perca a esperança. Esperar é uma coisa muito difícil. Jó teve que esperar. Como foi difícil para Jó? Vocês pensam que Jó não passou por isso? Esse texto poderia ser a história de Jó, que viveu um grande momento com Deus, mas de repente perdeu tudo. Perdeu a saúde, perdeu a família, perdeu bens, ficou sem nada. Ficou na lona. E de repente esse homem, Jó, né, se vê cercado dos seus amigos, perguntando exatamente a mesma coisa. Onde é que está o teu Deus? Por que ele te abandonou? Por que ele te deixou assim? Por que ele não responde às tuas orações? Por que você ora e ele não fala? Por que você não tem resposta? E certamente isso foi muito perturbador para Jó. Mas Jó disse para si mesmo, eu não vou desistir. Tem uma coisa que me dá esperança. E o que me dá esperança é o meu Redentor. Eu sei que o meu Redentor vive e que ele virá. Ele vai vir, ele vai me salvar, ele vai me resgatar, ele vai me tirar dessa situação. E essa é a esperança que você tem que ter. Essa é a esperança que ele propõe para ele mesmo. Por que estás abatido, a minha alma? Eu não estou entendendo o que está acontecendo com você. Mas eu quero te propor uma coisa. Espera em Deus, por favor. Espera em Deus. E eu queria te propor isso hoje. Você que está me ouvindo, que talvez esteja dentro de um quadro desse de tristeza. Uma tristeza inexplicável, uma angústia sem causa, uma vontade de fazer mais para Deus, de servir, de beber, de viver grandes momentos que você já viveu. Talvez você esteja aí me olhando dizendo, pastor, eu já vivi cada momento com Deus tremendo, mas hoje eu não estou conseguindo. E eu tenho fome de Deus, eu tenho vontade de reviver aquilo, eu tenho vontade daquele avivamento, eu tenho vontade
Então deixa eu te dizer uma coisa. Faz o que o salmista fez. Tenha paciência. Não perca a esperança. Espera em Deus. Deus vai vir ao teu encontro e Ele vai trazer solução. E essa chave vai virar. Amém? Beijo no teu coração. A palavra para você hoje é esperança. Espera nele.